Voltei, tive um pequeno contratempo aqui. Estou de volta para retomar o assunto. Deixa eu escrever aqui. Ai, olha, Fabi. Deixa eu escrever aqui. Voltei. Então, eu estava falando sobre os pedidos que você faz estarem congruentes com a vida que você deseja, né? E aí eu comecei falando que durante muito tempo eu pedia uma casa, um apartamento com varanda, né? Um espaço com varanda para eu fazer a minha horta. E aí eu vi que tinha uma mentira ali, porque na verdade eu tinha medo de altura, então eu não chegava muito em varandas, ia muito rapidamente e saía, não era um ambiente agradável para mim. E ainda a questão das plantas, porque assim, eu adoro plantas, né? Quero sim ter as plantas, a plantação, o cuidado, adoro esse cuidado com a terra. Mas na vida em que eu estava, na vida que eu levava, na vida que era real naquele momento, as plantas elas não estavam sendo congruentes. Primeiro porque eu tentei plantar algumas coisas e acabou morrendo, né? E isso só veio me mostrar que eu estava pedindo algo que eu gostaria de ter em algum tempo, sabe, sei lá quando, sabe, sei lá como, mas que não era congruente com a vida que eu queria de fato naquele momento. E aí eu fui para o papel e listar exatamente o que era verdadeiro nesse sentido, né? O que eu estava pedindo que fazia sentido com a vida que eu tinha naquele momento, porque às vezes a gente acaba pedindo coisas que a gente imagina fazer quando se aposentar, né? Eu vejo muita gente às vezes fazendo isso. Então assim, você muda todo dia, a todo instante a gente está mudando e a todo instante a gente demanda uma vida diferente. Então não se prender, né, ao desejo que você fez ontem para a vida que você tem hoje, e também não trazer para hoje os desejos de coisas que acontecerão futuramente. É claro que a gente tem que ter em mente, né, que as coisas estejam congruentes com o que a gente quer criar para o futuro, mas tendo consciência do presente. Então eu escrevi o que era verdadeiro e o que era de fato importante para mim naquele momento, e falei sim que era importante a conexão com a natureza, que eu gostava, que eu queria. E aí muito rapidamente surgiu a oportunidade, né? Então assim, quando eu comecei a olhar para o que era real para minha vida naquele momento, e aí eu recebi de presente esse espaço aqui que é maravilhoso, né? É um condomínio que eu moro, que tem uma natureza incrível, tem um espaço lindo, e eu percebi também que assim, eu posso estar em contato com essa natureza sem que necessariamente seja dentro da minha casa. Sim, eu tenho alguns espaços, mas isso pode ser no coletivo, isso pode ser numa praça. Deixa eu só ver aqui, a gente muda essa listinha, precisa ir sendo atualizada. Sim, exatamente, né? Como eu até falei ontem na questão do trabalho, eu
fui fazer uma entrevista numa área, gostei, né, da área, gostei da forma como as pessoas se relacionavam ali, porque uma coisa que sempre foi muito importante para mim nessa questão do trabalho era não só era, continua sendo, a relação entre as pessoas. Então eu comecei a fazer a minha listinha, né, como você colocou, escrevendo essa área. Eu quero ir para a área X, eu quero ir para a área X, eu quero ir para a área X. Até que eu percebi o que de fato eu estava vendo de interessante na área X. E aí eu mudei a minha listinha. Então o que eu queria, na verdade, e assim, e sempre trazendo para você, tá? No caso, falei de apartamento, é importante incluir, né, família, se for o caso, mas sempre lembrando assim de você, de colocar o que é essencial para você. Então, no caso do trabalho, eu coloquei o que eu tinha visto de interessante naquela área que fazia sentido para mim como profissional. Então, essa coisa da relação, né? Perceber o meu trabalho sendo valorizado, perceber o envolvimento da gestão, né? da área, dos gerentes da área, das pessoas nos projetos. E aí isso aconteceu sem que de fato fosse aquela área. A mesma coisa aqui com a questão do apartamento. Eu não precisei de uma varanda para ter a minha horta, até porque eu postei hoje também nos stories, a vista da minha sala ela é fantástica, né? Então assim, a varanda era essa ideia, né? A vista e as plantas. A vista da janela sem varanda e as plantas aqui, essa natureza maravilhosa, que combinam de fato com a vida que eu desejo ter. Mas tem um detalhe. Não é só combinar com a vida que você deseja ter. Porque às vezes a gente deseja, né? Ajusta, combina, só que a gente não se permite receber. Então, eu vim morar aqui, né, nesse prédio, com tudo isso à disposição, com tudo isso perfeito, com o que eu pedia, mas eu não me permitia receber. Então, durante muito tempo, eu não usufruí, né? E para mim hoje, muito mais do que ter qualquer coisa, o que quer que seja para você, verdadeiro, valioso, né? É você usufruir disso. E inclusive eu falo disso em relação ao trabalho também. Não adiantava nada eu ter um trabalho que eu acreditava, que eu gostava do que eu fazia, mas que eu não usufruía porque isso não era interessante, não era visto como interessante, né? Pela gestão da época. Então, assim, estava tudo ali à minha disposição, eu sabia o que fazer, como fazer, mas não podia fazer. Então, isso é que gera, no caso, a frustração, né? Da intenção de você ver a coisa ali na sua frente e você não usufruir. E durante bastante tempo foi assim, aqui também. E aí hoje, né, com esse processo de busca, de autoconhecimento, de permissão ao receber, isso foi sendo absorvido de forma mais leve, né? E hoje está muito mais leve e eu me permito. Bom dia, Ju! Então é isso, era essa reflexão que eu queria trazer para hoje. Não sei se ficou claro, Fabi, essa questão da listinha, se você tem mais alguma dúvida em relação a isso. E uma coisa muito interessante, bom você falar dessa coisa da listinha, é que, assim, a gente não precisa detalhar, né? Eu quero que tenha as flores vermelhas,
o coqueiro, não, né? É assim, em termos de sensação, o que você quer sentir quando você chegar nesse lugar, né? O que você valoriza naquilo ali, qual é a experiência que você quer ter com aquilo ali, seja qualquer coisa, seja o que você está buscando para sua vida hoje, um novo relacionamento, uma nova casa, um novo emprego, um novo corpo, um novo você, né? Por que não? Então, qualquer que seja isso. Então, assim, eu tenho que ser assim, assim, assim. Não, o que eu quero, o que eu gostaria de ser, o que eu gostaria de sentir, o que eu gostaria de perceber à minha volta. Então, levando sempre para esse lugar das sensações, das percepções, né, do que fica leve para você, porque às vezes também a gente entra num ritmo, né, de planejamento, projeção, eu quero isso, eu quero aquilo, e acaba ficando tudo muito pesado. E aí quando tá pesado, mesmo que você chegue lá, aquilo não é usufruído da maneira que poderia ser, entende? Então, o que é verdadeiro para mim, né? A experiência que eu tenho é sempre buscar para esse lado do que é verdadeiro e leve para você, e a cada momento se observando, né? Se você tem filho, é uma realidade. Se você, desculpa, é solteira, é outra realidade. Se você tá em uma faixa etária, é outra realidade, né? Então, sempre considerando e respeitando essa sua realidade e esse seu momento. E lembrando, a gente muda a todo momento. Então, nada é cravado, né, em pedra e que você não possa mudar. E eu acho que grande parte das questões que a gente vive de dor e sofrimento é porque a gente torna isso real. A gente torna real essa ideia de que eu decidi, eu escolhi, e isso é a última palavra. E não precisa ser assim. Pode ser, mas não precisa ser. Tá bom? Um bom dia. Um excelente dia de trabalho para vocês, para mim também. E a gente continua se falando por aí. Beijos.